Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, está ocorrendo um aumento considerável no número de cirurgias para o aumento das mamas. No Brasil, os dados mais recentes mostram que em 2013 ocorreram mais de 140 mil cirurgias de redução de mama, enquanto o número de operações para colocar implantes foi de 226 mil. Mas dados da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Estética mostram que houve um aumento de 9% em relação ao ano anterior pela procura para redução da mama. Será que existe mesmo um padrão que dita moda, que dita esse padrão de beleza na hora de decidir por um procedimento ou outro? Porque as pessoas, de repente, todo mundo aumenta, de repente, todo mundo reduz. Para falar sobre esse assunto, eu recebo nosso querido amigo cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Lacerda, mais uma vez, lembrando que nessa quarta-feira a gente está ao vivo, você pode ligar e mandar a sua pergunta, o seu comentário, 3209-3301 ou para o semprefeliz@redesuper.com.br. Tudo bom, querido? Tudo bem, Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Boa Tempão noite. que você não vinha, né? Muito tempo. De vez em quando sua matéria, sim, você é de longe, mas é muito bom ter você aqui, principalmente ao vivo, que as pessoas querem sempre tirar algumas dúvidas. Perguntar alguma coisa. E podem aproveitar, né, Rodrigo? Verdade. Que bom. Então, é isso mesmo que está acontecendo, as pessoas ora querem aumentar, ora querem diminuir. Os Estados Unidos, por exemplo, que a gente citou aqui, que sempre as mulheres sempre foram valorizadas por seios grandes. E aqui no Brasil estava fazendo ao contrário, né? As mulheres não têm seios tão grandes, estavam colocando o tal do silicone. Agora nos Estados Unidos elas estão reduzindo. O que tem ditado essa moda aí, Rodrigo? Doutor Rodrigo. Bom, eu acho que os dados da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, eles estão muito relacionados não ao modismo, sabe? Eu acredito que existem fatores atualmente que têm interferido muito no crescimento das mamas femininas. Uhum. Então, que fatores são esses? Um deles é o seguinte: cada vez mais a puberdade nas meninas está mais cedo. Então, isso é uma coisa que estatisticamente está comprovado. Por outro lado, existem também o uso, a absorção de estrogênio, né, que é o hormônio que faz o aumento das mamas, pelo ar, pelo alimento. Então isso favorece também ao aumento das mamas. E sem contar o fato de que cada vez mais a pessoa está procurando uma qualidade de vida, principalmente as mulheres procuram um corpo mais saudável, e a mama grande, ela atrapalha a prática de exercício físico. É verdade. Né? Ela atrapalha ela frequentar às vezes um clube, uma rede, um lugar social por causa da própria vergonha mesmo com relação ao tamanho dos seios. É verdade. Eu tenho uma amiga, filha de uma amiga, né, adolescente, que reduziu as mamas muito por isso, porque ela gosta de malhar, de correr e saltar, né, nas atividades físicas da academia, e ela sentia que pesava, que atrapalhava. E não era tão grande assim aos nossos olhos, né? Mas a pessoa que sabe aquilo que está incomodando ela nas situações do dia a dia mesmo, né? Então, passa também por isso, não só pela vaidade, é claro que existem também padrões que são colocados pela mídia. Então, mulheres querem, infelizmente, muitas mulheres são guiadas por isso, por esses padrões. Mas existe também, muitas vezes, a necessidade, né? Existe a questão genética para as mamas, doutor Rodrigo? Mulheres que herdam de mãe, de avó, seios maiores? Com certeza, está muito ligado ao fator genético, né? E não é somente relacionado à estatura. Às vezes, pessoas de uma estatura menor têm tendência a ter uma mama maior ligada ao fator genético. Agora, vale lembrar que os dados da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, ele fala o seguinte, que as cirurgias para aumento das próteses, eles ainda são maiores com relação à cirurgia de redução de mama, como é aqui no Brasil. Só que, se eu não me engano, do ano de 97 para 2013, aumentou em 157% o número de cirurgia para redução de mama. Mas ainda está longe de alcançar
o número de cirurgia de aumento de mama. Uhum. Mas nos Estados Unidos também eles aumentam muito também, porque lá elas têm os seios maiores. Eles gostam da mama maior. Então, se eu não me engano, os Estados Unidos hoje é na faixa de 200 mil cirurgias de aumento de prótese por ano. Por ano, é muita coisa, né? Aqui no Brasil, ano passado, acho que foi 226 mil. É, muita coisa. E existem mulheres, doutor Rodrigo, que já têm seios grandes e querem aumentar ainda mais? E vocês, profissionais, dão algum conselho, alguma orientação? De repente você não precisa, não tem necessidade. Como é que estão aí essas questões? Porque existem, eu já ouvi mulheres que querem aumentar ainda mais. Já tem um volume considerável, mesmo assim, querem aumentar. Existe aquelas mulheres que já têm a mama grande, que é uma mama maior. Agora, o que eu vejo mais na clínica, o que eu observo mais, são aquelas mulheres que têm a mama grande e determinado e influenciada por modismos, ela tem a vontade de reduzir a mama, tirar a mama e ao mesmo tempo colocar prótese no lugar da mama, que eu acho que é uma cirurgia totalmente sem sentido. Tirar um tecido que é natural. Tirar um tecido que é inerente à pessoa, colocar uma prótese que é um corpo estranho. Com certeza. E elas alegam que elas veem na televisão e que as próteses, a mama fica mais dura, fica mais firme, o que não é verdade. Por quê? Porque a prótese, ela tem um peso também, e com o passar do tempo, a prótese forçando a mama para baixo, ela tende a distender a mama e a mama cair mais rápido. Mais talvez até do que a própria mama natural, ou mais ou menos a mesma coisa. Não posso assim afirmar se mais do que a mama natural, mas não existe, é a ação da gravidade. Não tem como, né? A prótese pesa e aquilo tende a distender o tecido da mama e tende a forçar para baixo. É verdade. Independente se a prótese está atrás do músculo ou por cima do músculo, porque a prótese estando atrás do músculo, que a gente chama de retromuscular, embora a musculatura prenda a prótese, a mama, ela tende com o passar do tempo, ela cair. A mama não está presa ao músculo, e a prótese sim. E qual a diferença dessa colocação aí? Atrás do músculo ou não? Para a gente que é leigo que entender um pouquinho. A diferença está no sítio ou na loja que a gente coloca a prótese. Quando a prótese está atrás do músculo peitoral, a gente faz uma incisão no músculo, levanta o músculo peitoral maior e coloca a prótese por trás. É chamado de retromuscular, ou seja, atrás do músculo. Quando essa prótese está debaixo da mama, em cima do músculo, é uma prótese que a gente chama de retroglandular. Então, cada caso difere um do outro. Tem um caso que tem as indicações para colocar retromuscular e os casos que tem indicação para colocar retroglandular. Ok. Bom demais, né? Bom, tem perguntas chegando, você que chegou agora, que ligou sua TV, estou com o Dr. Rodrigo Lacerda, cirurgião plástico, que veio falar sobre a cirurgia de mama, redução ou aumento de mama, e também outros assuntos concernentes à cirurgia plástica. Se você tiver alguma pergunta, dúvida ou comentário, é só ligar 3209-3301 ou mandar o seu e-mail, semprefeliz@redesuper.com.br. Doutor Rodrigo começa a responder as perguntas agora mesmo. Eu vou começar a fazer essas perguntas para ele, para que dê tempo dele responder. A Roberta, ela diz o seguinte: doutor Rodrigo, fiz uma cirurgia bariátrica e os meus seios caíram muito, muita pele, quero pôr uma prótese. Gostaria de saber se posso fazer isso antes de engravidar. Roberta, você pode fazer sim antes de engravidar. Agora, o que eu te sugiro é o seguinte: se você tiver a ideia de operar, fazer a cirurgia, e logo depois de engravidar, eu te sugiro engravidar primeiro, ter o seu neném e depois disso você faz a cirurgia. Agora, se você não tem tanta pressa assim, você pode fazer a cirurgia e deixar para ganhar o neném depois. Joia. A Mônica Moreira, ela diz: olá, Márcia, tudo bem, querida? Que bom estar aqui novamente. Há tempos não via seu programa devido ao meu trabalho. Você está linda. Obrigada, Mônica. Queria saber do Dr. Rodrigo se a colocação de silicone tem relação com o aparecimento de algum tipo de câncer. Esse procedimento pode favorecer? Beijo para você, Deus te abençoe. Mônica Costa, beijo para você também, querida. Obrigada pelo carinho. Veja bem, há um tempo atrás, se eu não me engano, em 1988, o FDA, que é a sociedade norte-americana que define os padrões para colocação no caso aí da prótese de silicone,
ela chegou à conclusão de que o uso da prótese de silicone não tem nada a ver com o surgimento de câncer de mama. Tanto é que antes, quando surgiu essa dúvida nos Estados Unidos, eles sugeririam a colocar a prótese salina, que é a base de soro fisiológico. E essa prótese ela tinha uma série de problemas, ela tinha tendência de ir murchando com o tempo. E depois disso, acho que se não me engano, em 1988, o FDA liberou completamente o uso da prótese de silicone. Ok. Mais uma pergunta por e-mail. Olá, gostaria de fazer um procedimento cirúrgico de sustentação de mama, mas descobri através de exames que tenho muitos cistos. Posso realizar uma cirurgia plástica? Obrigada, Fábia. Beijo, Fábia. Bom, ela pode realizar, mas primeiro ela vai ter que procurar o mastologista e o mastologista avaliar esse cisto. E a partir do momento que esses cistos são cistos benignos e o mastologista a liberá-la para a cirurgia, ela está liberada. Se por acaso tiver alguma dúvida com relação a esses cistos, o mastologista vai pedir uma punção e após essa punção vai avaliar identificar melhor esse cisto para ver se ela está apta para operar. Ok. Bom, a Márcia, minha xará, faz uma pergunta que não é especificamente sobre as mamas, mas eu vou aproveitar a sua presença aqui, explorar você um pouquinho, doutor Rodrigo. Fiz uma cirurgia no rosto, uma cirurgia plástica. Gostaria de saber quando for necessário fazer um botox ou algo tipo, eu tenho que procurar o cirurgião ou um dermatologista? Beijos, Márcia. Bom, Márcia, tanto o cirurgião plástico quanto o dermatologista, eles estão aptos a fazer aplicar o botox. O botox não é um procedimento invasivo e eu te aconselho, você pode fazer ou com cirurgião plástico ou com dermatologista. Isso. Bom, mais perguntas aqui, aliás, nos comentários. A Carmen de Betim, Márcia, manda abraço para minha tia Ana, que gosta muito do seu programa e assistem sempre. Beijos, tia Ana. Beijo para você também, Carmen, todos de Betim, queridos. A Ana Maria Márcia, muito bom o seu programa, beijos, beijos, obrigada por você também, Ana Maria, Deus abençoe você também. O Mário pergunta sobre valores em relação à cirurgia de mama, doutor Rodrigo, ele é de Contagem. Bom, Mário, a cirurgia, cada caso é um caso, então é muito difícil a gente poder passar assim para você um orçamento sem poder avaliar o que tem que ser feito, né? Existe no caso da mama, por exemplo, nós estamos falando mais hoje no programa, existe caso que é somente a colocação de prótese, outros casos é cirurgia para redução de mama, outros casos é colocação de prótese e levantamento das mamas, então cada caso difere um do outro. Ok. A Laís de Vespasiano, ela diz o seguinte: depois da gravidez fiquei com flacidez, pretendo ter outro filho e gostaria de saber se é preciso esperar para fazer uma cirurgia depois do outro filho ou posso já fazer isso agora. Beijo, Laís. Bom, Laís, você pode fazer a cirurgia, agora o conselho que eu te dou, eu mesmo acho que eu dei para a Roberta. Se você tiver planos de ter filho por agora, por um curto período de tempo, o que é um curto período de tempo? No prazo aí de 6 meses a 1 ano, seria melhor você esperar ter o neném e depois que você tiver o neném, aí você já faz a cirurgia de uma forma, vamos dizer assim, definitiva. Ok. A Adriana, por e-mail, faz uma pergunta também, mais ou menos parecida com a do Mário, em relação a valores, e ela está falando de cirurgia de nariz, redução. Preciso ter uma ideia de preço. Muito obrigada, boa noite, Adriana. Beijo para você também, querida. Beijo para todo o pessoal lá do setor imobiliário, de onde você faz parte. Eu estive lá há pouco tempo dando uma palestra. Beijo para você, querida. Bom, Adriana, a cirurgia é aquilo que eu falei, né? Ela difere, cada caso é um caso, teria que avaliar para poder te passar um orçamento. No caso do nariz, por exemplo, a gente tem que ver o que é feito, se é um tratamento de dorso, se é uma pontinha do nariz que está mais caída ou está mais globosa. Então, o ideal seria você procurar um cirurgião e depois da consulta, ele te informar melhor. Isso. O valor. Aqui a gente sempre gosta de lembrar que todos os profissionais, principalmente da área de saúde que vem aqui, a gente aproveita, faz algumas perguntas, mas obviamente muitas coisas só no consultório mesmo ali, fazendo uma consulta que o médico ele vai te dar respostas objetivas em relação àquilo que você precisa individualmente. Mas se você tem outras perguntas também que são mais superficiais, que você pode mandar para o Dr. Rodrigo, ele responde também aqui
com o maior carinho. Se você chegou agora nessa quarta-feira, eu falo quarta-feira porque a gente tem uma reprise na quinta, então nessa quarta-feira a gente está ao vivo, você pode ligar 3209-3301 ou mandar o seu e-mail semprefeliz@redesuper.com.br. Doutor Rodrigo, qual é o tempo de recuperação de uma cirurgia de mama? A pessoa, ela se programando aí, né? Ela precisa saber para se programar. É claro que tudo isso, todas essas dúvidas são esclarecidas numa consulta, mas de repente a pessoa que está em casa já quer aproveitar feriado, aproveitar um tempinho de férias para já se programar também. Veja bem, a cirurgia de mama em si, ela não exige também aquele repouso de ficar acamada, nada disso. Mas é importante o paciente ou a paciente, ela se abster, vamos supor, nas 3 primeiras semanas de dirigir, porque faz muito esforço com o braço. Ela deve evitar pegar peso nessas 3 primeiras semanas, pegar alguma coisa, algum objeto que tende a esticar muito o braço, vamos supor, no alto ou numa estante. Então, isso aí são detalhes que ela tem que ser seguidos. Outro, por exemplo, dormir com a cabeceira um pouco mais elevada, não pode dormir de barriga para baixo ou de lado nas primeiras 3 semanas. Então, não existe um repouso assim para a paciente ficar acamada, mas ela tem que seguir certas recomendações para poder evoluir bem o pós-operatório. Cleonice, eu já falei da Cleonice, né, de Betim? Quais os riscos? Não, eu falei, mas eu li, mas a gente estava fora do ar, estava no intervalo. A Cleonice Carla de Betim, ela pergunta quais os riscos para fazer a cirurgia de mama. Beijos, Cleonice. Bom, Cleonice, toda cirurgia, ela envolve, eu não sei se é isso que ela quer saber, de riscos da cirurgia? Ela diz quais os riscos para fazer a cirurgia, não sei, ela não especificou. Toda cirurgia envolve um risco, né? Se eu falar aqui que a pessoa vai operar e não tem risco nenhum, eu estou sendo hipócrita. A cirurgia é uma cirurgia. Agora, para você submeter uma cirurgia, você tem que fazer os exames pré-operatórios, a sua saúde, os seus exames têm que estar todo ok, o risco cirúrgico com o cardiologista tem que estar tudo liberado, tudo certinho. Então, risco existe sim como qualquer cirurgia, existe risco e esses riscos são inerentes às cirurgias. Agora, são estatisticamente os riscos, desde que você siga, opere com um cirurgião especialista em cirurgia plástica, os exames pré-operatórios estão todos ok, você tem um risco cirúrgico, os riscos são mínimos, bem pequenos, mas que existem. Quais seriam eles? Talvez ela quer saber se tem risco de, não sei, de uma sequela, não ficar mal feito, aí é problema do profissional mesmo, né? Por isso que, antes de você responder, eu acho que é interessante, doutor Rodrigo, você trazer esse conselho para as pessoas. Como procurar um bom profissional? Porque as pessoas, a gente está aqui trazendo você, porque é claro, conheço você, doutor Rodrigo, ajuda, né, me ajuda, né, faz meus botox, né, agora está vencendo. Está precisando, né, Está precisando. Eu falei com ele, não tem uma coisa milagrosa, assim, brincando com ele. Mas a gente conhece o trabalho dele, claro, por isso a gente está trazendo ele aqui. Mas existem muitos outros cirurgiões aonde você está, na sua cidade, em Belo Horizonte também, muitos cirurgiões plásticos competentes, muito bons, mas existem outros nem tanto. Então, como as pessoas fazem? Elas entram no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem que ser membro da sociedade, ele tem que ter, porque tem médico que não tem especialização, né? É verdade. O primeiro passo que o paciente deve seguir é entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e procurar pelo nome do médico, se o médico que está lá ele é especialista, ele é associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso aí já é um pré-requisito muito importante, porque é exigido da gente uma formação. Então, são 6 anos de faculdade, depois a gente faz a prova para residência de cirurgia geral, que são 2 ou 3 anos. Depois dessa prova de cirurgia geral, você faz uma prova para residência de cirurgia plástica, que são mais 3 anos. Aí você pratica cirurgia plástica e depois você tem a prova que vai te dar o título de especialista. Então, são 12 anos nessa caminhada. Né? Então, isso é muito importante. Mas veja bem, isso não significa que você operou com um cirurgião que é especialista e tal, que não vai ter complicações na cirurgia. Claro. Isso é muito importante, porque na maioria das vezes as pessoas só falam as coisas boas, né? Riscos acontecem mesmo com a cirurgia e é inerente à cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma especialidade de meio, né? De meio para você conseguir melhorar. E nesse meio pode acontecer
a intercorrência que, com o passar do tempo ou com outra cirurgia, pode ser resolvido. Então, riscos em cirurgias, respondendo a pergunta da Cleonice, né, é inerente a qualquer tipo de cirurgia, não só cirurgia plástica. Claro, com certeza. O Salim de Belo Horizonte, ele diz, homem também pode fazer cirurgia para melhorar a estética do peito? Beijo, Salim. O Salim pode, sim. A cirurgia da mama no homem, ela é chamada de ginecomastia, quando o homem tem a glândula mamária mais proeminente. E aqueles casos em que o homem, além da glândula, tem a gordura, a gente chama de pseudoginecomastia, que é o acúmulo de gordura. Também existe tratamento cirúrgico e, normalmente, quando a pseudoginecomastia é mais acentuada, o tratamento é a lipoaspiração. Ok. Lembrando, inclusive, né, Salim, que os homens também, infelizmente, podem ter câncer de mama. Então, os homens também têm que ficar atentos, né, doutor Rodrigo? Com certeza. A gente já falou sobre isso aqui no programa. Qualquer anomalia, qualquer nódulo que perceber, procurar um médico para poder fazer os exames, porque, inclusive, o câncer na mama masculina está aumentando muito no decorrer dos anos. A gente não sabe ainda por quê, mas com certeza está relacionado a hábitos alimentares, hormônios que a gente ingere no próprio alimento. É verdade. Infelizmente, a gente estava até conversando sobre isso aqui no intervalo. A nossa alimentação está cada vez mais cheia de hormônios, cheia de aditivos e coisas que não existiam antes. Então, a gente vê as crianças, né, estão se desenvolvendo, o corpo delas muito mais cedo porque comem muito frango, por exemplo, tem muito hormônio e outras coisas. Então, a gente tem que ficar atento, mais atento ainda do que a gente ficava antes com a nossa saúde, tanto homens quanto mulheres, e de olho nas nossas crianças também. De preferência, né, o máximo que a gente puder comer comidas mais naturais, mais orgânicas. E hoje em dia a gente tem até a dificuldade de saber realmente se aquela comida é natural mesmo ou ela foi modificada. É verdade. Bom, se a gente tiver um hortinho no fundo do quintal, né, uma galinha correndo para lá e para cá... Facilita. Facilita. O Arnaldo Gomes, ele faz uma pergunta, aliás, sobre a redução de estômago, que não é o seu caso, a sua especialidade, mas você pode, claro, responder a pergunta dele. A redução do estômago, cirurgia, tem alguma contraindicação? Quem é permitido fazer e quem não é? Como se aplica isso, Arnaldo? O Dr. Rodrigo é cirurgião plástico, mas ele vai responder a sua pergunta. Bom, Arnaldo, não é a minha área, né? Embora eu esteja formação em cirurgia geral, eu não faço mais cirurgia geral. E eu acho que a pessoa mais indicada para te falar sobre a cirurgia de emagrecimento, que é a cirurgia bariátrica, seria o cirurgião geral. Mas, a princípio, a meu ver, como qualquer outra cirurgia, a partir do momento em que seus exames estão todos ok, sua saúde está perfeita, você pode realizar a cirurgia bariátrica, mas eu acho que existe um limite de peso com relação à altura que você pode ou não realizar essa cirurgia. Por exemplo, um paciente de 1,80 m com 90 quilos não tem indicação nenhuma para cirurgia bariátrica. É verdade. Mas eu não posso te afirmar, a pessoa ideal para poder afirmar isso para você é um cirurgião geral especializado em cirurgia bariátrica. E a Valdene Vasconcelos, de Pedro Leopoldo, ela pergunta, doutor Rodrigo, é possível fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo, tipo no rosto para corrigir e nos seios também para correção, sem que ocorra riscos? Beijos. Os riscos sempre acontecem, né, Valdene, como o doutor Rodrigo já disse. É verdade. Bom, depende do que você vai fazer no rosto. Se for uma cirurgia de lifting, de facelift, né, que é a gente tratar o pescoço, a gente chama hoje de terço médio da face, eu não aconselho a fazer junto com a mama, porque a cirurgia de facelift já é uma cirurgia bem grande, é uma cirurgia que requer um tempo maior, então eu aconselho a fazer em etapas. Agora, se você for fazer um mini lift, uma cirurgia de nariz, uma cirurgia de pálpebra, que é uma cirurgia menor, você pode fazer as duas juntas sem problema nenhum. Ok. A Samanta pergunta como participar do programa ao vivo. Você tem jeito? A Samanta de Betim. Tem jeito, Samanta. A gente faz o programa ao vivo quarta e sexta. Liga aqui para a Rede Super o dia que você puder vir e vem assistir com a gente ali atrás. Viu, querida? Obrigada, vai ser um prazer receber você. A Ana Lúcia Gomes manda um grande beijo. Ela é de Sarzedo, diz que gosta muito do programa. Obrigada, Ana Lúcia. Beijo para você também. A Valmira, ela pergunta se mulher com mais idade
corre mais perigo para fazer a cirurgia e pede seu contato, doutor Rodrigo. Veja bem, como é que ela chama mesmo? Valmira. Valmira, a partir do momento que os seus exames estejam todos normais, você faz um check-up, um pedido do risco cirúrgico, está tudo certinho, o risco seu é basicamente o risco de uma paciente mais jovem. Ok. A Lúcia Gomes, ela de Contagem, ela pergunta onde encontrar profissionais sugeridos para cirurgia de redução de seios. Talvez aquela hora a gente falou sobre entrar no site ou alguma coisa assim. Sim, você pode procurar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ligar para lá e perguntar algum cirurgião que eles recomendam. Ou então você mesmo entra no site através da indicação de algum nome de um cirurgião que operou uma amiga sua, operou um parente. E a partir do momento que você certificou que o nome desse cirurgião está como especialista, você pode procurá-lo. Isso. É ótimo, né? Quando a gente confia no profissional e sabe que o profissional é capacitado, é competente, você fica muito mais tranquilo, né? Que é o caso aqui do Dr. Rodrigo. Obrigado. A Ariana, ela diz, Márcia, qual a melhor cirurgia para correção do entorno dos olhos, Dr. Rodrigo? Oriana, se for excesso de pele, excesso de bolsa de gordura, a melhor cirurgia é a que a gente chama de blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra. Agora, alguns casos, quando não tem tanto excesso de pele nas pálpebras, você pode fazer um levantamento de supercílio, que fica muito bom. Em outros casos, até mesmo um preenchimento com ácido hialurônico ao redor dos sulcos, perto das pálpebras. Joia. A Silvane de Ipatinga, beijo para vocês de Ipatinga, ela pergunta qual a orientação para apenas levantar os seios. Bom, essa cirurgia de levantamento dos seios a gente chama de mastopexia, ou lifting das mamas. E normalmente a gente consegue dar uns pontos na glândula mamária e fixando na musculatura e removendo o excesso de pele necessário. Agora, se a paciente tiver pouca mama, somente pele, talvez seja necessário colocar uma prótese mamária para dar um formato mais bonito. Ok. Quanto tempo, Thalita? Porque infelizmente não tem mais tempo. A Maristela, minha irmã, meus pais, todo mundo está mandando um beijo para você. Manda um beijão para eles. Obrigada, todos. Querido. E tem aqui a pergunta da Gleice Carvalho, da Luziânia. O Olinete, o Alan Olinete fizeram perguntas também. Infelizmente, gente, não deu para responder todas as perguntas, porque o mais que a gente tente que o Dr. Rodrigo corresse aqui, o nosso tempo é curto. Que bom. Obrigada pela sua audiência e pela sua participação. Mais uma vez, Dr. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. E rever vocês também. Nós vamos te trazer para você falar só do Botox qualquer dia desse, vamos, tá bom? Maior prazer, vamos sim. Obrigada, viu, querido? Beijo na Lourinha Zananastas. Família linda, mulher linda. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.